o milagre que devolveu a luz aos olhos de Maria. Maria Oliveira tinha 42 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: oftalmia simpática, uma doença rara e agressiva que ataca ambos os olhos após um trauma ou cirurgia, levando à cegueira progressiva. Os médicos foram claros: não havia cura. Seu olho esquerdo já estava quase sem visão, e o direito, antes saudável, começava a apresentar os primeiros sinais da doença. Em 6 meses, Senhora Maria, a senhora não enxergará mais nada, disse o oftalmologista com um tom de resignação que gelou seu coração. Maria era costureira, mãe solteira de 2 filhos, Pedro, de 16 anos, e Ana, de 12, e a única provedora da casa. A ideia de ficar cega a aterrorizava. Como ia sustentar seus filhos? Como ia costurar se não enxergasse os pontos? As noites se tornaram um pesadelo de lágrimas e orações silenciosas, pedindo a Deus uma saída. Mas as respostas não vinham. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para levar Ana ao médico, ouviu uma mulher falando alto ao telefone: "Minhas filhas, na Igreja Universal eles oram com fé, e Deus faz milagre. Minha pressão estava nas alturas, quase morri, mas depois da corrente de oração, tô boa até hoje." Maria virou o rosto, discretamente enxugando uma lágrima. A mulher, percebendo seu olhar, aproximou-se. "Moça, você tá com algum problema? Lá na Universal, Jesus opera." Maria hesitou. Ela tinha ido a algumas igrejas antes, mas nunca havia sentido algo diferente. Ainda assim, o desespero falava mais alto. "Onde fica?" perguntou com a voz embargada. A mulher sorriu, pegou sua mão e disse: "Vemigo, hoje mesmo tem uma reunião às 7. Eu te levo." Quando Maria entrou na Igreja Universal do Reino de Deus pela primeira vez, sentiu algo que não conseguia explicar. O coro cantava com uma intensidade que parecia sacudir o ar. "O sangue de Jesus tem poder." As pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras levantando as mãos. Um pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre fé. Deus não é Deus de impossíveis, Ele é o Deus que faz o impossível virar possível. Maria sentou-se no fundo, envergonhada, as mãos trêmulas apertando a bolsa. Mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela sentiu um impulso que não pôde ignorar. Com lágrimas escorrendo, levantou-se. Uma obreira aproximou-se, colocou a mão em seu ombro e perguntou: "Filha, o que você precisa?" Maria engoliu o choro e sussurrou: "Pastor, eu tô ficando cega. Os médicos disseram que não tem jeito." O pastor a olhou nos olhos, ou no que restava de sua visão, e disse: "Hoje Deus vai te curar. Mas você tem que crer. Não é a medicina que vai te salvar, é Jesus." Ele a levou até o altar, onde outras pessoas também clamavam por milagres. Ali, Maria ouviu histórias de cura, de dívidas pagas, de famílias restauradas. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma autoridade que ela nunca havia visto. "Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Satanás, solta essa mulher. O sangue de Jesus purifica, sara e restaura." Maria sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As lágrimas não paravam, mas desta vez eram diferentes. Não de dor, mas de uma esperança que nascia. O pastor então lhe entregou um copo com água e disse: "Beba isso em nome de Jesus. Essa água foi consagrada, e ela vai operar o seu milagre." Maria bebeu, crendo contra toda a lógica. Nos dias seguintes, Maria voltou à igreja todas as noites. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Na fogueira santa, ela viu pessoas sendo libertas de vícios, casais se reconciliando, doentes recebendo cura. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele. Mesmo com pouco, Maria começou a separar seus dízimos, crendo que Deus multiplicaria. Uma noite, durante uma vigília de oração, o pastor fez uma campanha específica para doenças nos olhos. Maria foi chamada ao altar novamente. Desta vez, o pastor pediu que ela fechasse os olhos e orou: "Senhor, abre os olhos dessa filha, como abristes os do cego Bartimeu." Quando Maria os abriu, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em meses, enxergou com mais clareza. Não era perfeito, mas era uma melhora inegável. No domingo seguinte, durante o testemunho no altar, Maria subiu com o coração aos pulos. "Irmãos, eu vim aqui cega, mas Jesus me deu um sinal", disse, segurando o microfone com mãos trêmulas. "Os médicos disseram que não tinha cura, mas Deus é maior que a medicina. Eu ainda não tô 100%, mas eu sei que a minha cura tá chegando." A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Uma semana depois, Maria voltou ao oftalmologista para um exame de rotina.
O médico, espantado, comparou seus exames anteriores com os novos. Isso não faz sentido. A inflamação parou. Seu olho direito está estável e o esquerdo, bem, está recuperando a visão. Isso não é comum em casos de oftalmia simpática. Maria sorriu, segurando as mãos do médico. Doutor, foi um milagre. Deus me curou. Hoje Maria enxerga quase normalmente. Ela continua frequentando a Igreja Universal, agora como obreira, ajudando outras pessoas a encontrarem fé. Seus filhos, que antes viviam com medo do futuro, agora veem a mãe como um exemplo de que nada é impossível para Deus. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito, diz Maria com os olhos brilhando. Na Universal, eu encontrei uma família, encontrei força, encontrei a Deus de verdade. Se você está passando por uma luta, não desista. Entre numa Igreja Universal, participe das campanhas, dê o seu dízimo com fé, ore na corrente, busque a unção. Porque onde há fé, Deus age. E assim a costureira que quase perdeu a luz voltou a enxergar, não só com os olhos, mas com o coração. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Maria nunca imaginou que sua história de vitória se tornaria um testemunho que tocaria tantas vidas. Mas Deus tinha planos ainda maiores para ela. Um dia, enquanto ajudava na recepção da igreja, uma mulher entrou chorando, com o rosto marcado pela preocupação. Era Dona Ana, uma senhora de quase 70 anos que carregava um fardo pesado. Seu filho, viciado em drogas, estava desaparecido há meses. Minha filha, eu já não sei mais o que fazer, disse Dona Ana, segurando as mãos de Maria com força. A polícia não acha, os vizinhos dizem que ele deve estar morto. Eu só peço a Deus que, se ele ainda estiver vivo, me dê um sinal. Maria sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando achava que sua própria vida estava acabando, quando a escuridão parecia vencer. Mas ela já sabia, onde há fé não há caso perdido. Com a voz firme, mas cheia de compaixão, ela olhou nos olhos de Dona Ana e disse: Mãe, eu também já achei que tudo estava perdido. Mas Deus me mostrou que Ele nunca desiste da gente. Vamos orar agora mesmo. E você vai participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração que começa amanhã. Deus vai te dar uma resposta. Dona Ana aceitou. Naquela noite, durante a corrente de oração, Maria orou com tanta fé que as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela pedia a Deus não só pelo filho de Dona Ana, mas lembrava ao Senhor todas as promessas que já havia cumprido em sua vida. Senhor, o Senhor me deu meus olhos de volta, me deu minha família, me deu um propósito. Agora, eu peço, traz esse filho de volta para os braços dessa mãe. No terceiro dia de jejum, algo inesperado aconteceu. Dona Ana recebeu uma ligação de um hospital público. Seu filho havia sido encontrado desmaiado em uma rua distante, vítima de uma overdose. Os médicos disseram que era um milagre ele estar vivo. Seu coração havia parado, mas inexplicavelmente voltou a bater. Quando Dona Ana chegou ao hospital, o filho, ainda fraco, olhou para ela e sussurrou: Mãe, eu sonhei com uma mulher de vestido branco que me disse: volte para casa. Sua mãe está orando por você. Dona Ana não teve dúvidas. Era a mão de Deus. E Maria, ao saber da notícia, chorou de alegria. Isso é o Senhor respondendo, exclamou. Ele ouve, ele age. Mas o milagre não parou por aí. O filho de Dona Ana, após receber alta, foi levado pela mãe até a Universal. Lá, ele participou das reuniões de libertação, entregou sua vida a Jesus e, com o tempo, tornou-se um jovem transformado. Hoje ele é um dos voluntários que ajudam outros dependentes químicos a encontrarem liberdade através da fé. Eu quase morri, mas Deus me deu uma segunda chance, ele testemunha, sempre ao lado de Dona Ana, que não cansava de agradecer a Maria por não ter desistido dela. E assim, Maria viu seu próprio milagre se multiplicar. Cada vida que ela tocava era como uma semente plantada no reino de Deus. Ela passou a liderar um grupo de oração para mães que tinham filhos nas drogas, ensinando-as a não desistir, a lutar na fé, a acreditar no impossível. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme, mas eu vivo isso todos os dias aqui, diz Maria, olhando para a igreja cheia de pessoas que, como ela, já foram salvas por Deus. A Universal não é só um lugar de oração, é um hospital espiritual. Chega aqui quebrado, sai restaurado. Chega cego, sai enxergando. Chega morto, sai vivo. E toda vez que alguém novo chega até ela pedindo ajuda, Maria conta sua história, da costureira que quase perdeu a visão, mas ganhou uma visão muito maior, a de ver Deus agindo na vida de quem crê. Porque na Igreja Universal, os milagres não são contados, são vividos. E a cada testemunho a fé de muitos se fortalece, provando que, para Deus, não existe sem saída. Existe apenas, creia, e você verá a glória de Deus.
Era uma tarde de sábado quando um jovem chamado Lucas entrou pela primeira vez na igreja. Ele vinha arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço e pelos olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Carregava nas mãos um papel amassado, o resultado de mais um exame que confirmava o que os médicos já tinham dito: uma doença rara no fígado sem cura, sem esperança. Doutor, quanto tempo eu tenho? Tinha perguntado. A resposta foi um silêncio constrangedor, seguido de talvez meses se tiver sorte. Lucas não era de chorar, mas naquela tarde, sentou-se no último banco da igreja e deixou as lágrimas caírem. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas algo dentro dele gritava: se existe um Deus que faz milagres, que seja agora. Foi então que Maria, com seu sorriso tranquilo, sentou-se ao seu lado. Não perguntou nada, só colocou a mão no ombro dele e disse: filho, aqui você não está sozinho. Deus já sabe do seu sofrimento, e ele não desiste de ninguém. Naquele mesmo culto, o pastor fez um chamado para os que precisavam de um milagre na saúde. Lucas levantou a mão trêmula, e quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ele sentiu algo que nunca havia experimentado: uma paz que encheu seu peito, como se uma corrente elétrica de esperança percorresse seu corpo. Não houve gritos, não houve queda no chão, só uma certeza inabalável: vou sarar. Nos dias seguintes, Lucas voltou à igreja todos os dias. Orava, jejuava, participava das campanhas. Os médicos, incrédulos, repetiram os exames, esperando o pior, mas cada resultado voltava melhor que o anterior. Isso não faz sentido, murmurava um deles. Até que 3 meses depois, o hepatologista o olhou nos olhos e disse, atônito: não há mais nenhum sinal da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Lucas não precisou de mais explicações. Ele já sabia, aquele não era um erro médico, era a mão de Deus. Na noite em que deu seu testemunho na igreja, a multidão chorou junto com ele. Homens de terno, mulheres com crianças no colo, jovens como ele, todos levantaram as mãos em gratidão, porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado real. Eu entrei aqui esperando um milagre para o meu corpo, disse Lucas com a voz embargada. Mas saí com muito mais: uma família, uma fé e a certeza de que quando Deus diz está curado, nenhuma doença, nenhum médico, nenhum diagnóstico pode contrariar. E assim como Maria, como tantos outros, Lucas passou a ser mais uma prova viva de que na Igreja Universal, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. Porque quando a fé encontra a obediência, e o desespero encontra a oração, Deus age. E ele não faz nada pela metade, ou ele transforma tudo ou não é dele. Hoje, sempre que alguém chega à igreja com um diagnóstico sem esperança, Lucas está lá, pronto para dizer: eu já estive no seu lugar. Mas se Deus fez por mim, Ele fará por você também. A única coisa que Ele pede é que você creia. E assim a corrente de milagres continua, porque a fé, quando é verdadeira, não se esgota, ela se multiplica. Naquele mesmo ano, enquanto Lucas compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana chorava sozinha em seu quarto. Os exames tinham confirmado o pior: um tumor agressivo, com poucas chances de tratamento. Os médicos falavam em meses, não em anos. Ela se sentia como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Até que, numa noite de insônia, ligou a TV e ouviu um pastor da CCB dizendo: Deus não muda o passado, mas Ele pode reescrever o seu futuro. Algo dentro dela se mexeu. Não era esperança ainda, era apenas um desejo desesperado de acreditar que aquilo pudesse ser verdade. No dia seguinte, mesmo com o corpo fraco e a alma abalada, Ana arrastou-se até a igreja mais próxima. Não conhecia ninguém, não sabia nem como funcionava, mas quando entrou, sentiu um calor no peito que não vinha da febre. Era como se alguém a estivesse esperando. O pastor orou por ela, impôs as mãos, e falou com uma autoridade que Ana nunca tinha visto: em nome de Jesus, esse tumor secará como uma folha no fogo. Você vai viver para contar. Ela queria acreditar, mas o medo ainda apertava seu coração. Então, uma irmã da igreja, que nem sabia seu nome, se aproximou e segurou sua mão. Minhas irmãs, eu também recebi um diagnóstico de morte. Mas hoje estou aqui curada. Deus não mente. Era a mãe de Lucas. Ana começou a frequentar as reuniões, mesmo quando as dores eram insuportáveis. Orava, jejuava, e a cada culto sentia uma força nova. Até que 3 meses depois, os exames mostram algo que os médicos chamaram de inexplicável: o tumor havia desaparecido. Não encolhido, sumido. Os profissionais balançavam a cabeça incrédulos enquanto Ana chorava, dessa vez de alegria, abraçada ao mesmo pastor que havia orado por ela. Hoje, Ana serve na obra de Deus.
Ela e Lucas se tornaram amigos e juntos visitam hospitais, levando não só palavras de fé, mas a prova viva de que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Eu já vi pessoas desistirem porque o médico disse que não tinha jeito, conta Ana. Mas eu digo, o médico não tem a última palavra. Quem tem é aquele que criou o médico. E assim, a cada vida transformada, a CCB se torna não só um lugar de oração, mas um hospital espiritual onde os impossíveis se rendem ao poder de Deus. Porque milagre não é sorte. É a resposta de um pai que ouve, que vê e que age quando seus filhos clamam. E enquanto houver alguém disposto a crer, as histórias como a de Lucas e Ana não vão parar de se repetir. Afinal, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E na Igreja Universal, todos são chamados para ver a glória dele. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, a vida de Maria José parecia ter chegado ao fim antes mesmo dos 40 anos. Diagnosticada com um câncer agressivo que já se espalhara pelo corpo, os médicos deram-lhe apenas alguns meses de vida. As dores eram tão fortes que ela mal conseguia se levantar da cama. Os remédios já não faziam efeito e a família, embora cheia de fé, sentia o peso daquela batalha. Foi quando sua irmã, Dona Clara, uma serva fiel da CCB há mais de 20 anos, não aceitou aquele veredito. Minhas filhas, nós não vamos chorar a morte antes da hora. Vamos buscar a vida, disse ela segurando a mão trêmula de Maria José. No domingo seguinte, mesmo com a irmã quase desfalecendo de fraqueza, Dona Clara a levou até a igreja. Não foi fácil, Maria José gemia de dor a cada movimento, e o trajeto de poucos quarteirões parecia uma eternidade. Mas ela insistiu, se eu não posso ir até Jesus, ele virá até mim. E se for na igreja, melhor ainda. Dentro do templo, o corinho já cantava com unção. O sangue de Jesus tem poder. Maria José, apoiada nos braços da irmã, sentiu algo estranho quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça. Não foi alívio imediato, pelo contrário, a dor parecia aumentar, como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado. Ela gritou e as lágrimas escorriam sem controle. Mas então, como um sopro divino, uma paz inexplicável a invadiu. Quando abriu os olhos, estava de pé, sozinha, sem dor. Os médicos não acreditaram nos exames seguintes. Os tumores haviam sumido. Não havia explicação científica. Mas Maria José não precisava de explicações. Ela tinha a marca daqueles dedos que a levantaram. Hoje, 5 anos depois, ela não só está viva como serve no departamento de visitas aos enfermos da CCB. Eu ia ser mais uma estatística, conta com os olhos brilhando. Mas Deus me fez um testemunho. E agora, toda vez que entro num hospital, levo uma mensagem. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres na CCB seguem seu curso. Não são casos isolados, nem coincidências. São respostas de um Deus que não mudou. Em Recife, um jovem paralítico deixou a cadeira de rodas depois de uma campanha de oração. Em Belo Horizonte, uma mulher estéril por 10 anos seguiu para casa com um exame de gravidez positivo na mão. Em Manaus, um homem viciado em drogas há 20 anos quebrou as correntes da dependência após um culto de libertação. O que esses casos têm em comum? Não são pessoas especiais nem santos intocáveis. São almas que, como Lucas e Ana, como Maria José, ousaram acreditar quando tudo dizia não. A CCB não promete soluções mágicas, ela aponta para aquele que é a solução. E quando o povo de Deus se une em fé, os céus se abrem. Muitas vezes as pessoas pensam que milagre é só cura física, reflexiona o pastor Rodrigues, um dos líderes da igreja. Mas eu já vi famílias restauradas, dívidas pagas, mentes libertas da depressão. O maior milagre é ver uma vida que estava morta em delitos e pecados ressuscitar para a glória de Deus. Ele conta a história de um homem que, após anos afastado da igreja, voltou arrasado por um divórcio e pela perda do emprego. Ele entrou aqui quebrado. Hoje é um obreiro ativo, casou-se novamente no altar da CCB e tem um negócio próspero. Isso não é milagre? A cada culto, a cada oração, a cada mão estendida em direção ao céu, a CCB reafirma seu propósito: ser um farol de esperança no mundo que muitas vezes só oferece desespero. Não há fórmula. Não há mérito humano. Há sim, um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda escolhe os improváveis para mostrar seu poder. E enquanto houver alguém disposto a clamar, a se ajoelhar, a persistir, mesmo quando as circunstâncias gritam impossível, as histórias continuarão a ser escritas. Porque na CCB não se prega uma religião, prega-se um Deus vivo. E um Deus vivo não pode ser contido por diagnósticos, por relatórios médicos ou por limites humanos. No final das contas, os milagres não são para engrandecer homens, mas para que o mundo saiba, ele está aqui.
E ele ainda faz o que sempre fez, transformar cinzas em beleza, choro em dança e morte em vida. Basta crer. O milagre que o mundo não podia explicar. Era uma tarde de sábado quando os médicos entregaram o último relatório, sem atividade cerebral, mantida apenas por aparelhos. Maria, uma jovem de 22 anos, vítima de um acidente que destruíra qualquer esperança médica, estava ali, entre tubos e monitores, enquanto sua família chorava em silêncio. Seu pai, um homem simples da CCB, seguiu o que sempre fizera. Ajoelhou-se ao lado da cama e, entre lágrimas, sussurrou: Senhor, o impossível é com o Senhor. 3 dias depois, enquanto pastores e irmãos oravam em uníssono no templo, um sinal soou no hospital. Os aparelhos, antes estáveis na linha reta da morte, começaram a pular. Primeiro um tremor nos dedos. Depois, um suspiro. Os médicos correndo, incrédulos. E então, ela abriu os olhos. Não como quem volta de um sono, mas como quem retorna de um lugar que nenhum humano poderia descrever. Seu primeiro gesto? Levantar as mãos trêmulas e murmurar: Deus é real. Os exames seguintes não encontraram sequelas. Nem cicatrizes no cérebro, nem traumas. A ciência muda chamou de inexplicável. Mas aqueles que estavam ali sabiam. Era a assinatura de um que não precisa de permissão para agir. Reflexão. A fé que move o invisível. O milagre não foi para Maria. Foi para todos que, como Tomé, precisavam ver para crer. Foi para o médico cético que, anos depois, entrou numa igreja com um relatório na mão e disse: Não tenho mais desculpas. Foi para a irmã que, em meio à dor, quase desistira de orar. Deus não muda as leis da natureza por capricho. Ele as suspende para nos lembrar. O seu reino não tem limites. A lição que fica. Milagres não são prêmios pela fé perfeita, mas provas de um amor que não desiste. Maria não foi curada porque sua família era mais santa, mas porque Deus escolheu aquele momento para gritar ao mundo: Eu ainda estou aqui. A verdadeira questão não é se ele pode, mas se nós o deixamos agir, até quando tudo diz não. E assim a história se repete. Um Deus que transforma túmulos em berços, diagnósticos em testemunhos e desespero em adoração. Não porque precisamos de provas, mas porque ele sabe que às vezes precisamos lembrar. Basta crer. Não como uma condição, mas como um convite para ver com os próprios olhos que o autor da vida ainda escreve os finais. E os seus sempre são melhores.